Bom, gente, dando continuidade, né, agora a segunda parte da nossa aulinha, a gente está vendo as patologias do sistema respiratório, tá? E nós vimos as patologias, estou passando aqui para vocês, a gente viu na outra gravação toda a parte das patologias do sistema respiratório superior, né, das IVAs, das infecções das vias aéreas superiores, e hoje a gente vai passar para as vias aéreas inferiores, tá? Então, só relembrando, as vias aéreas superiores vão até a laringe, tá? Então, toda infecção que acomete até a laringe, vocês sabem que a gente está falando de vias aéreas superiores, abaixo da laringe, então nós já entramos nas infecções das vias aéreas inferiores, certo? Existem várias patologias que acometem as vias aéreas inferiores, mas as principais, digo assim, dentro da clínica médica, que nós somos acostumados a lidar mais cotidianamente, são essas que eu escolhi para vocês. E a primeira que a gente vai estar vendo é a asma. A asma é uma patologia que nós usualmente lidamos, tá? Então, só relembrando, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, tá? E a pleura, que é a camada que reveste o pulmão, só trazendo aí, relembrando da parte da anatomia. E a asma, ela é uma doença pulmonar e ela tem como sintomas, um sintoma que caracteriza bem a asma é o chiado, o sibilo. Na verdade, é um sibilo, como se fosse um gato, assim, piando, tá? E o desconforto respiratório. Por quê? O que acontece? Os brônquios, tá? Que tem a árvore, né? A traqueia e os brônquios, eles se fecham na asma. Então, por mais que você consiga colocar ar para dentro do pulmão, ele para dentro das vias aéreas, ele não consegue chegar no pulmão, porque os brônquios estão fechados, tá? Os brônquios que levam para o pulmão, né? Então, eu tenho aqui a traqueia e os brônquios aqui. Então, esses brônquios que levam para o pulmão, eles estão fechados e o ar não consegue passar, tá? Porque inflama e ele fica fechado. Tem até uma fotozinha aqui que eu vou estar mostrando, ó. Tá vendo esse pulmão saudável que tem aqui? A gente ampliou um brônquio. Esse brônquio aqui tá bem aberto, tranquilo. Olha esse brônquio de um pulmão com asma. O brônquio tá fechado, o espaço para o ar entrar fica muito pequenininho. Então, não tem como o ar conseguir passar aí. E ele vai fazer um chiado, um sibilo, como o ar, quando está ventando e passa pelas frestas das janelas, não faz aquele vento que fica uivando, é como se fosse, no caso, o ar tentando entrar no pulmão, e ele faz aquele chiado, né? Ele fica sibilando, então é bem característico da asma. Então, gera uma falta de ar, uma sensação de que o ar não chega no pulmão, e ele realmente não está chegando. A tosse acontece principalmente à noite, com chiado, com ruído característico que a gente chama de sibilo, tá? Aqui novamente, ó, só para vocês verem, tá? Uma via A1, a figura da 1 é uma via respiratória normal e a figura da 2 é uma via respiratória com asma, inflamada, a luz do brônquio está fechado, então não tem realmente como o ar passar. A grande dificuldade é que você não tem como o ar passar. Por isso que numa crise a asma é tão grave. Por quê? Porque você não consegue fazer esse ar passar pelas vias aéreas, tá? Então, você corre o risco de perder o paciente por isso, porque está fechado. Por isso que o tratamento, já vou adiantando aqui, o tratamento é o quê? Fazer uma nebulização com broncodilatador, que vai abrir, que vai dilatar as vias aéreas e fazer com que o ar entre. Porque o grande problema é que elas estão fechadas, tá? Como é que se desenvolve a asma? Ela tem vários gatilhos, que a gente chama de gatilhos. O que seriam gatilhos? Seriam fatores que levam a desencadear um problema de asma. Dentre os fatores mais comuns, tem as alterações climáticas, às vezes a pessoa que tem asma, porque a asma é uma doença crônica, então você não se cura dela, você tem episódios que por exemplo, eu tenho asma, faz 10 anos que eu não tenho uma crise asmática,
mais até de 10 anos. Então, ela tem, conforme a gente vai ficando adulto, a gente cada vez menos, algumas pessoas, né, vão melhorando a imunidade, elas têm menos crises, as crises agudas, mas a doença você tem, você é crônico, ela é crônica, você não se cura, tá? Então, algumas pessoas, quando muda o clima, tem, algumas crianças, contato com poeira, mofo, pólen, cheiros muito fortes, pelos de animais, gripes, resfriados, a fumaça, inclusive a ingestão de alguns alimentos e alguns medicamentos podem ser um gatilho, né, para desencadear um quadro agudo de asma. O que a gente pode fazer no caso de uma crise? A pessoa que tem asma, ela tem aquela bombinha, né, que até vocês viram a foto, aqui embaixo eu tenho mais algumas fotos dela, ó, tá vendo? Essa bombinha, geralmente o asmático, ele tem essa bombinha que é um broncodilatador puro, ela faz efeito imediatamente, ou se caso não tenha, você pode colocar a pessoa sentada, inclinada para frente, tá? Se você tiver nebulizador com nebulizador, inalador, né, que vocês chamam, com Berotec, que é umas gotinhas de Berotec, você pode colocar, lembrando que você não pode colocar muito, né, porque o Berotec dá taquicardia, tá? Então, uma gotinha, 2 no máximo, você vai colocar e já vai abrir, essa pessoa já vai melhorar. Mas tem que chamar a ambulância e para levar para o hospital, porque é uma pessoa que pode desencadear os sintomas de uma hora para outra, tá? Aqui, ó, uma via aérea normal, novamente, para mostrar para vocês, né, uma figura saudável, uma figura de uma pessoa com asma crônica, porque com o tempo fica assim, não consegue abrir mais do jeito normal, e uma que está numa crise aguda, fecha mais ainda na crise, tá? Aqui, novamente, né, as maneiras de tratamento. E depois da asma, nós temos uma outra doença parecida com a asma, mas ela é um pouco pior, né, que é a bronquite. Por quê? Na bronquite acontece a mesma coisa com os brônquios, eles fecham. Só que como ela é uma infecção causada por uma bactéria, por um fungo, por um vírus, então, além de fechar, ainda o pouquinho que fica aberto fica cheio de secreção. Então, é pior, né? Há um acúmulo de secreção purulenta. Você pode ver aqui, ó, o vaso, o brônquio, além dele fechar, olha a secreção amarelada dentro. Então, é como se além de o cano ficasse curto, ainda tem um monte de sujeira dentro. Então, não tem como a água passar. A mesma coisa que o ar não vai passar. Porque além do cano além do brônquio ficar fechado, o pouquinho de espaço que ainda tem não faz nem o sibilo da asma. Por que não faz o sibilo? Porque tem secreção dentro, não passa de jeito nenhum, tá? Então, é um pouco mais complicado do que a asma. Olha só a secreção, tá vendo? Ele fecha, o brônquio fecha, e além disso ainda fica com a secreção purulenta de bactéria, que é amarelada, esverdeada, né? Uma secreção grossa que entope mesmo, obstrui mesmo os brônquios. A asma, como eu falei para vocês, até já adiantei, a asma também, né? Mas a bronquite, como a asma, ela pode ser crônica ou aguda. Isso vai depender do tempo em que ela acomete o paciente. Por exemplo, a aguda, 1, 2 semanas só tossindo, com crise de bronquite, tomou a medicação, melhorou, tudo bem. Mas se virar crônica, aquela pessoa que vive tossindo 3, 4, 5 meses, até 1 ano de bronquite, tem gente que tem, principalmente quem fuma, tá? Então, é o que a gente considera de bronquite crônica, tá? A maioria das bronquites, elas são agudas. As causas da bronquite aguda, geralmente é a infecção por um vírus, ou por uma bactéria, ou mesmo por algum poluente, como poeiras ambientais, produtos químicos. O cigarro agrava bastante o quadro de bronquite. No caso da bronquite crônica, é aquela pessoa que fuma há muitos anos, então ela desenvolve aquele pigarro, aquela tosse, aquela bronquite crônica, ok? Isso é a conhecida tosse dos fumantes. Os sintomas, tanto na aguda quanto na crônica, o principal sintoma é a tosse, tá? Na fase aguda, ela pode ser seca ou produtiva. O que a gente chama de tosse produtiva? A gente chama de tosse produtiva aquela tosse com catarro, tá? Então, eu vou até escrever aqui no chat para vocês saberem. Não sei se dá para ver.
Mas se não der, escrevam aí. É melhor vocês escreverem. Escrevam aí no caderninho de vocês. Tosse produtiva é tosse com catarro, tá? E na crônica, ela é sempre produtiva. Se na aguda ela pode ser tosse seca, sem catarro, na crônica ela é sempre com catarro. E a expectoração, o catarro que sai, às vezes é clarinho, mas com o tempo vai ficando escuro, vai ficando amarelado, esverdeado, tá? O diagnóstico, ele é feito através do histórico do paciente, né, do exame clínico e da prova da função pulmonar ou espirometria. Então, na bronquite, a gente faz essa prova da função pulmonar, que eu vou estar passando um videozinho para vocês. Deixa eu passar logo o videozinho da prova da função pulmonar, só um pouquinho, que eu vou abrir o vídeo aqui, para vocês entenderem o que é a prova da função pulmonar, tá? É muito importante que vocês compreendam. Depois eu vou deixar na descrição do nosso canal. Eu vou deixar para vocês verem a prova da função pulmonar. Só um pouquinho aqui para abrir. Um pouquinho, tá? Enquanto eu vou parar já daqui. Depois a gente volta no slide. Fica aqui. A gente retorna. Deixa eu só abrir aqui um videozinho para vocês. Um pouquinho que tá abrindo, tá? Então, para eu entender direitinho enquanto abre aqui, só voltando à questão da asma e da bronquite. Todas duas acontece de haver um fechamento dos brônquios, tá? Todas duas. Mas, no caso da bronquite, além de haver o fechamento, há a produção de muco, de secreção, acaba acometendo de uma forma mais grave, porque não tem como o ar passar. Deixa eu só digitar aqui, aí eu já passo para vocês. Um pouquinho, que a internet tem que ajudar, né? A internet não ajuda. Nós estamos gravando ao vivo, então dá isso mesmo. É normal, é tranquilo, tem que ter paciência. Então, um pouquinho aqui. Deixa eu só dar uma atualizada na página. E aí fica um negócio bem top, bem 10. Aqui. Beleza, eu vou transmitir aqui para vocês. Se bem que esse dia de Portugal, deixar um vídeo brasileiro, né? Melhor. Prova da função pulmonar. Aqui, demonstração espirometria. Pode ser que adiante um pouquinho o vídeo, na hora que ele estiver sendo exibido, para que, às vezes, para médio, né? Então, tem umas coisas que acaba sendo muito grande, né? Não tem essa necessidade de ser tão grande assim, mas é um vídeo pequenininho. É aquele português mesmo, porque apesar de ter em português, ele... Deixa eu ver aqui só um minuto. Ele mostra... O problema é que não é na nossa linguagem, enfim. Os valores derivados da espirometria são influenciados por...
idade, realmente estatura. Não tá dando para vocês verem, né? Um pouquinho, tenho paciência. Pedir paciência não é uma coisa legal para quem está estudando, né? Tá, a gente vai ver o que eu achei. Eu achei foi um vídeo, mas o português dá para a gente entender. Vamos lá, agora vai. É o português de Portugal. Gajo. Mas nós vamos conseguir. Peraí. Me digam se vocês estão vendo o videozinho. Acho que está dando para ver, né? Tá? Então, ele vai mostrar, na verdade, não prestem muita atenção, tá carregando, não prestem muita atenção na voz, né? Porque senão você vai ficar meio. Mas sim nas imagens do vídeo, para vocês verem como é que é feito. Depois eu vou explicando direitinho para vocês, tá? Vou explicando melhor. Só a gente ver aqui se aparece. Ah, agora sim. Agora sim, vai aparecer para vocês. Agora sim. Vou colocar aqui uma tela inteira. Beleza. As provas de função respiratória são exames simples que avaliam o sistema respiratório e ajudam no diagnóstico de muitas doenças. No dia em que fizer estes exames, não deve usar alguns medicamentos. Pergunte ao seu médico quais. A pletismografia faz-se dentro de uma cabine transparente fechada, onde vai realizar várias manobras respiratórias. Isso permite-nos determinar o volume de ar dos pulmões e avaliar a resistência das vias aéreas. A espirometria mede a velocidade e o volume de ar que os pulmões conseguem movimentar durante a respiração. Para realizar este exame, tem de encher os pulmões. Você vê que ela utiliza um clamp no nariz para fechar, para a pessoa poder respirar apenas pela boca. Então, serve mais ou menos como se fosse um bafômetro, sabe? Que você vai ter que empurrar e ele vai ver a força do seu pulmão, vai ver o quanto de ar que fica sobrando dentro do pulmão, como é que tá, se tá na quantidade correta. Pulmões ao máximo e soprar o mais rápido possível até os esvaziar. O estudo da difusão do monóxido de carbono permite-nos avaliar a área disponível para as trocas gasosas e a passagem de gases dos alvéolos para o sangue. Para saber se a passagem de gases dos alvéolos para o sangue, ela está sendo boa, se você está tendo um bom processo respiratório. A medição é feita através da inalação de um gás com uma pequena concentração conhecida de monóxido de carbono. A prova de broncodilatação é... Aqui ele vai ver se seus brônquios estão abrindo bem, estão dilatando, tá? Inclusive, ele vai usar, tá vendo a bombinha? Vai usar um broncodilatador na paciente, e aí ela vai respirar e a gente vai ver se os brônquios estão dilatando bem. Após não vai dar um medicamento broncodilatador, cujo efeito nos brônquios vai ser observado numa segunda avaliação, normalmente após 15 minutos. Assim, consegue-se avaliar a reversibilidade das vias aéreas, uma das principais características da asma. O exame de broncoprovocação. Deu uma travada. Já volta, só um pouquinho.
inalar de forma controlada um medicamento que estimula a contração dos brônquios. Em seguida, através da internet que não ajuda. Dizem, né, que é um exame muito ruim. Bastante cansativo para o paciente. Peraí, vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver só um pouquinho aqui se eu consigo mudar. Melhor. Spirometria, vamos conseguir determinar a gravidade da reação das vias respiratórias no contacto com o medicamento inalado. Esta é a prova mais longa, que poderá demorar até 1 hora. A oscilometria de impulso permite avaliar as resistências das vias aéreas. É um dos exames mais fáceis de realizar. Bastam 30 segundos a respirar regularmente. É principalmente útil em crianças antes dos 6 anos. A medição do óxido nítrico exalado permite-nos saber se as vias aéreas estão inflamadas. Para realizar esta prova, terá apenas de expirar para o equipamento de forma constante durante 6 a 10 segundos. A sua colaboração e empenho são importantes para os resultados das provas. Todas são indolores e, na sua maioria, demoram poucos minutos. Peraí, só um pouquinho que eu vou parar de... Só um pouquinho. Parar de apresentar aqui. Um pouquinho para a gente organizar aqui, que eu trouxe o computador para mais próximo do roteador, para ver, né, se dá. Essa coisa fica melhor. Bom. Vamos voltar. Então, vocês viram que a prova da função pulmonar, ela nada mais é do que a prova para ver se seu pulmão realmente está funcionando bem. Tá? Então, vai ver a abertura dos brônquios, a dilatação dos brônquios, o ar residual. Então, ele é muito importante. Agora, eu vou apresentar de novo o nosso slide. Ele é muito, muito, muito importante para, às vezes, é feito na asma, na bronquite, ok? Então, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Certo, beleza. O tratamento da bronquite, tá? Como o próprio nome diz, se está inflamado, se está infeccionado, você vai ter que usar, além do broncodilatador, que é a nebulização, tá? Então, você vai ter que, se for uma infecção por bactéria, vai ter que usar um antibiótico, né? E se for viral, antirretrovirais, tá? Então, vai depender do que está infectando os seus brônquios, ok? Boa hidratação, uso de vaporizadores, analgésicos, descongestionantes. Quando é por vírus, é mais tratamento de sintomas e não tratamento com antibiótico, como é o caso da bactéria, tá? A medida mais importante, se a pessoa for fumante, a gente tem que orientar ela a largar o fumo o mais rápido possível, senão vai infectar cada vez mais, tá? Também é importante não fumar passivamente, ou seja, não estar em ambientes que as pessoas estão fumando. Broncodilatadores, antibióticos, anti-inflamatórios devem ser utilizados sob orientação médica. Portadores de bronquite crônica devem ser vacinados contra a gripe e contra a pneumonia. Por quê? Porque são pacientes que vão pegar sempre gripe, porque tem uma baixa imunidade, já tem uma bronquite crônica e corre o risco disso se instalar
nos alvéolos e causar uma pneumonia, tá? Os cuidados de enfermagem, reúna todas as forças possíveis para parar de fumar, se você é fumante, essa é a orientação que nós vamos dar, tá? Se não conseguir parar, que pelo menos reduza a quantidade de fumo. Beber bastante líquido, tá? Lavar as mãos com frequência, utilizar a máscara ou outro equipamento protetor, se você tá sempre em ambientes que tem inalantes, tá? Evitar contatos com pessoas resfriadas, gripadas, que você sabe que você já tem uma predisposição. Não inibir a tosse produtiva, deixar soltar mesmo, tomar bastante líquido para aquilo soltar e esse catarro sair de dentro do peito. E evitar permanecer muito tempo em ambientes com ar-condicionados ou em locais secos demais. Se você puder ter um umidificador em casa, é o ideal. Por quê? Porque quanto mais seco tiver o ar, mais você vai ter a crise de tosse, mais vai desencadear a questão da bronquite crônica. Mais grave que a bronquite, nós estamos indo por ordem, né, de mais grave, do menos grave para o mais grave. A gente começou lá com o resfriado na primeira parte, e agora nós estamos entrando nas vias aéreas inferiores, que é a pneumonia, né? A pneumonia são infecções que se instalam no pulmão. Então, os pulmões são órgãos duplos que estão na caixa torácica. Eles estão, tem um de cada lado, do lado direito, do lado esquerdo, tá? E a pneumonia, elas são provocadas por vários patógenos, bactérias, vírus, fungos, reações alérgicas, algum medicamento, tá? E o local onde as pessoas vivem, né? Não, peraí, só um minuto. Assim, o local que ele tá falando aí, né, do que as pessoas vivem, não. Que a minha cachorra fica latindo e eu fico querendo prestar atenção nela e fazer aqui. Mas não. O espaço entre os alvéolos, né, os espaçozinhos que estão entre os alvéolos, eles devem ser limpos, não podem ter sangue, não pode ter secreção, tá? E quando esses espaços têm secreção, estão sujos com sangue ou com patógenos, aí é que vai dar a pneumonia, tá? Diferente do vírus da gripe, que é muito infectante, né? O vírus da gripe, ele infecta muito, mas ele não tem mortalidade. O da pneumonia, ele não é muito transmissível, mas, em compensação, a mortalidade dele é alta. Aqui, ó, só para vocês verem. Esses de cima são os alvéolozinhos normais, que abriu, cortou eles assim, só para você ver dentro, tá normalzinho. E aqui embaixo são os alvéolos com pneumonia, cheio de secreção dentro dos alvéolos. Então, ela acomete os alvéolos. Os sintomas são febre alta, tosse, dor no tórax, alterações da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado, falta de ar, secreção com muco purulento, secreção sanguinolenta, purulenta, esverdeada, toxemia, que é uma infecção, prostração. O que a gente chama de prostração? É um indivíduo que está largado, prostrado, que está largado, não tem força, tá, para levantar, não tem força para fazer nada, porque está muito doente. Os fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter pneumonia é o fumo, a gente já falou sobre isso, né? Provoca reações inflamatórias enormes, o álcool, ar-condicionado muito seco, resfriados mal curados, mudanças bruscas de temperatura, tudo são fatores que podem provocar a pneumonia. O diagnóstico, ele é feito através do exame clínico, da ausculta pulmonar, né? O médico vai auscultar, e do raio-x de tórax. Esse raio-x que aparece aqui pra gente, você vê que ele tem uma pneumonia à direita. Por quê? Porque esse branco, toda essa parte esbranquiçada, não a do meio é o coração, tá tranquilo. Mas essa parte esbranquiçada aqui à direita é a ausência de oxigênio dentro desses alvéolos, por isso que fica tudo branco. Quando a gente bate um raio-x e você consegue ver os dois pulmões escurinhos assim, tá ok. Agora, se tiver partes esbranquiçadas, esses pedaços são pneumonia. Tá? Você vê que pneumonia ela é bem localizada, diferente da broncopneumonia, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O tratamento, antibióticos, internação, geralmente esse paciente tem que estar puncionado, porque ele recebe bastante medicação endovenosa, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes compromete os rins, a pressão arterial. Tem que esse paciente tem que estar na oxigenoterapia, ou por catéter, ou por máscara de Venturi. Lembra que a gente falou bastante sobre isso, para auxiliar nessas trocas gasosas.
Uma coisa que eu quero que vocês saibam, que existe uma diferença grande entre ventilação e respiração. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas se eu não falei, estou falando novamente. A ventilação, escrevam aí no caderninho de vocês, a ventilação é a entrada e a saída de ar, tá? Esse fato de eu inspirar e expirar se chama ventilação. Agora, a respiração é diferente. A respiração são as trocas gasosas que acontecem lá nos alvéolos. Então, por exemplo, vamos supor um paciente de COVID, né? O paciente de COVID chegou, tem que entubar esse paciente e colocar ele no ventilador, tá? Chama ventilador, né? O respirador, na verdade, o nome dele é ventilador. Então, você vai entubar o paciente, vai passar o tubo no paciente e vai colocar ele no ventilador. O ar que entra e que sai, que é colocado para dentro e para fora, pelo ventilador, essa é a ventilação. Quem é que faz a respiração? Os alvéolos do paciente, que vai fazer lá as trocas gasosas. Se esse paciente não tiver alvéolos bons, estiverem infectados ou estiverem necrosados por uma doença mais grave, a gente vai perder esse paciente, mesmo ele estando no respirador, tá? Por quê? Porque a respiração e a ventilação são duas coisas completamente diferentes. Os cuidados que a gente pode dar na pneumonia é orientar a não fumar e não beber, observar a limpeza dos filtros do ar-condicionado, não se expor a mudanças bruscas de temperatura e se tiver qualquer sintoma de dor torácica, dor ao respirar, que é muito característico da pneumonia, então procurar um médico e quanto mais cedo você identificar, maior vai ser a probabilidade de cura. E a broncopneumonia, como eu falei para vocês, por que ela é pior do que a pneumonia? Porque a broncopneumonia, ela vai afetar os brônquios e ela não vai afetar só um pedaço do pulmão, como a pneumonia, ó, tá vendo? Tá afetando só aquele pedacinho de cima. Não, ele afeta o pulmão inteiro, são vários focos de infecção disseminados por todos os dois pulmões. Então, é os dois pulmões inteiros que tá infectado. Na pneumonia, é só aquela área daquele pulmão, o resto, a metade do pulmão e o outro não está com pneumonia. Agora, na broncopeludo e mais os brônquios, então, é uma infecção como se fosse mais generalizada dentro do trato respiratório, tá? Os sinais e sintomas da broncopneumonia é tosse, expectoração com sangue, dispneia. Dispneia é o desconforto respiratório, guardem esse nome. Cianose é aquele arroxeamento, né, da ponta dos dedos. Taquicardia, o batimento aumentado do coração, febre, hipertermia, né, que é febre aumentada, cefaleia, anorexia, que não come, né, mialgia é dor muscular. Esses termos técnicos para o videozinho e vai anotando, tá, que eu vou cobrar isso. Calafrios, auscultas, né, estertores, crepitantes, que você escuta, coloca o esteto auscultando aqui no pulmão do paciente, você escuta crack, 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 são as secreções. Desconforto abaixo do externo. O externo é esse osso que a gente tem no meio da caixa torácica, então abaixo dele fica, você sobe a roupa do paciente, você vê que fica um buraco abaixo do externo quando ele está respirando. Então é um desconforto grande, né, ele está puxando toda a musculatura para poder respirar. Prostração, já falei para vocês, o paciente fica prostrado, não tem força para nada. Tá? O diagnóstico, geralmente feito raio-x, anamnese, o exame físico, e alguns médicos pedem cultura, né? Pede cultura do escarro, ou hemograma, para ver qual a situação desse paciente. Os cuidados de enfermagem, fluidificar bastante, esse paciente puder beber bastante líquido, ou então fazer bastante inalação para fluidificar, tá? Hidratação, o paciente tem que ter veia, porque ele vai receber bastante medicação pela via endovenosa, inclusive soro, repouso no leito, antibiótico terapia, ou seja, terapia através de antibiótico, oxigenoterapia, analgésicos, mudança de decúbito, para esse paciente não ficar com acúmulo de líquido no pulmão, exercício respiratório, a espirometria também tem que fazer, esse paciente também faz, quadro de agitação psicomotora, e ele pode ter algumas complicações, como problemas cardíacos, choque séptico ou parada cardíaca, tá? E um outro problema grande que acontece também nos pulmões é o edema agudo de pulmão, que é uma doença que é o acúmulo de líquido no pulmão. Então, o paciente está com os rins, não está funcionando, o coração não está funcionando bem, aí fica muito líquido acumulado no pulmão, dentro dos alvéolos, e esse paciente não consegue, é um paciente gravíssimo,
O edema agudo de pulmão, na verdade, às vezes ele é meio que uma consequência meio que consequência de alguma outra patologia, que pode ser renal, pode ser cardíaca. Então, há um acúmulo de líquido dentro dos pulmões, tá? E isso faz com que o paciente fique todo edemaciado, todo inchado, né? E esse paciente, ele fica grave, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. É paciente de UTI, paciente que vai entubar, tá? As causas, já falei para vocês, ele pode ser uma complicação de várias outras doenças, como a insuficiência ventricular, o infarto, problemas na aorta, hipertensão, sobrecarga circulatória devido a problemas renais, choque séptico, infecções, tá? Então, tem várias causas. O paciente vai ficar agitado, geralmente é um paciente que a gente seda ele, tá? Ele não fica acordado, ele é sedado. Tem uma dispneia grave, ortopneia. Dispneia é desconforto respiratório, lembra? E ortopneia é o paciente que mesmo deitado, ele tá cansado, desconfortável, tá? Tosse com saliva espumosa, grande ansiedade, pânico. Por que ele fica ansioso? Porque ele tem medo de morrer. Imagina, um desconforto respiratório tremendo. Por isso que a gente cede esse paciente e intuba ele. Respiração ruidosa, com ronco, sibilo, estertores, que são os barulhos, né, dentro do pulmão, cianose, as veias do pescoço ficam dilatadas, ele tem uma sudorese grande, taquicardia. Como falta oxigênio no cérebro, ele faz uma confusão mental. O paciente começa a desorientar. A pressão arterial também fica alta. Os cuidados de enfermagem é melhorar a oxigenação através da oxigenoterapia. Esse paciente tem que estar ou no tubo, que é o ideal, ou na tráqueo, sabe? Ele tem que estar auxiliado através da oxigenoterapia. Reduzir a congestão pulmonar, geralmente a gente faz medicamentos para botar o rim para funcionar, como diuréticos, né, como a furosemida. Medicação como diazepam e Gempax, que é para sedar um pouquinho esse paciente. Colocar o paciente na posição de Fowler, né? Sempre essa é uma posição para sistema respiratório, lembrem-se disso, tá? E se por acaso for um problema devido a um acidente vascular cerebral, esse edema, ou se for devido a uma insuficiência pulmonar, não deve-se usar algumas medicações como a morfina, aí é substituída por outra. Outra coisa que é um paciente que pode fazer uma parada respiratória, então provavelmente é um paciente que vai para o tubo, já deixa o material de intubação preparadinho ali, tá? Ficar atento para a pressão arterial, também para a questão urinária. Esse paciente, a gente tem que fazer o balanço hídrico dele, líquido que entra, líquido que sai, tá? Fazer gasometria, o enfermeiro vai fazer a coleta da gasometria. É um paciente que, se estiver acordado, precisa de um suporte psicológico, até porque ele é desesperado, com medo, tá? E tudo que acontecer com esse paciente, nós temos o quê? Que fazer os nossos registros, que anotarmos tudo que nós fizermos com ele. Outra doença também, que faz parte de uma doença também grave, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela também é conhecida como DPOC, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, ela é como se fosse uma bronquite crônica piorada. É uma doença que o paciente tem para sempre. Não tem cura, não tem volta. É um paciente que fica no oxigênio o tempo inteiro, tá? Ele afeta de 10% a 15% dos indivíduos maiores de 55 anos. 90% dos indivíduos afetados com DPOC e enfisema, que é a próxima doença que a gente vai ver, é devido ao fumo, para vocês verem como o fumo, ele detona mesmo o paciente, tá? Então, no começo, ela causa uma resposta inflamatória, que resolve às vezes com broncodilatador e tudo, mas ela vai piorando, 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 piorando e destruindo os alvéolos pulmonares. A tal ponto que o paciente fica com desconforto respiratório tão grande que com os anos, 2, 3 anos de DPOC, de enfisema, o tórax dele fica em forma de barril. Tá vendo esse primeiro paciente que fez uma tomografia? O tórax dele tá ok. Esse daqui tá com o tórax em forma de barril. Por quê? Porque ele utiliza toda a musculatura dele para poder respirar e isso vai dilatando o tórax dele.
Os sinais e sintomas, aumento da tosse, a expectoração fica bem escura, às vezes até com sangue. A falta de ar é imensa, é um paciente que vai ficar no oxigenoterapia, principalmente catéter nasal direto. Aumenta a frequência respiratória, aumenta a musculatura acessória, tá? Tem uma fadiga muito grande, respiração com os lábios fechados, né? Sudorese, desorientação pela hipóxia, né? Hipóxia é o quê? A redução de oxigênio no cérebro. Diagnóstico, ele é feito pelas provas da função pulmonar, que vocês já viram, tá? E o médico também vai fazer o exame clínico, físico dele, né? E aí vai confirmar. Tomografias também. A assistência de enfermagem, manter a oxigenoterapia, monitorizar esse paciente, principalmente frequência respiratória e frequência cardíaca, receber o paciente na emergência já verificando esses sinais vitais, monitorizar ele, colocar o oxímetrozinho de pulso, tá? Se precisar, né, posicionar ele em semi-Fowler, ver a questão do nível de consciência, colocar um acesso venoso bom, tá? Aspirar as vias aéreas se for necessário, conversar com ele, ver se ele queixa-se de febre nos dias anteriores à internação ou não, se tem escarro com sangue, e geralmente é um paciente que vai para fisioterapia. O médico vai pedir fisioterapia respiratória e bastante hidratação. E a nossa última doença é o enfisema pulmonar, que é uma complicação também gravíssima, crônico, degenerativo, destrói a elasticidade dos alvéolos, né, que não conseguem mais fazer as trocas gasosas, e é um paciente que principalmente acontece devido ao fumo. Ele veio ao longo da vida destruindo todos os seus alvéolos. Então, quando ele vai precisar lá na frente, ele não tem alvéolos para funcionar, tá? Então, os alvéolos, eles se transformam em grandes sacos de ar necrosados, com sangue dentro, e perdem totalmente a elasticidade. Existem alguns fatores hereditários que contribuem para o enfisema, mas o principal causa é o fumo. Sinais e sintomas: respiração ofegante, com chiado, tosse, sensação de sufocamento, tá? O pior deles realmente é a falta de ar. É aquele pacientezinho que você chega lá na casa de repouso e tal, ele tá no oxigênio e puxando o balãozinho dele de oxigênio. Ele não sai do oxigênio um só segundo, tá? Ele não tem pulmão para viver sem oxigênio, ok? Nos estágios mais avançados, às vezes nem o oxigênio suplementar não dá certo, o paciente vai para o tubo e daí geralmente não volta mais. É um paciente que, em estado terminal, a gente pode dizer, um paciente de cuidados paliativos. O que a gente pode orientar é não fumar, a pessoa vai dizer, mas e aí, os alvéolos que já foram destruídos? Que já foram destruídos não tem mais jeito, mas ele tem que cuidar ainda dos poucos alvéolos que ele tem, tá? Tem que também ter bastante, é um paciente que ele se cansa, até para ele andar de um canto para outro ele cansa, vestir uma roupa ele se cansa, escovar os dentes, fazer limpeza, higiene ele se cansa, então é um paciente que provavelmente vai precisar de um cuidador, tá? E todas essas tarefas dele tem que ser planejadas para fazer com tempo, devagarzinho, tá? E escolher o que é prioritário. Ter também longos períodos de descanso, tá? Manter um ritmo lento para executar qualquer uma das tarefas, usar sempre roupas folgadas, se tiver acima do peso tem que emagrecer, tá? Comer alimentos com pouca gordura, bastante fibra, tá? Se for um paciente ativo sexualmente, tem que verificar se há essa condição, porque senão ele faz uma parada cardíaca, né, durante o ato sexual, tá? E o enfisema, além dele ser um problema para ele mesmo, muitos pacientes com enfisema ainda desenvolvem a pneumonia, a infecção respiratória, o que agrava ainda mais a situação, tá? Então, dentro das patologias respiratórias inferiores, são essas as patologias que eu trouxe aqui para vocês. Tem outras patologias, Cláudia? Tem outras patologias, mas não tem como a gente trazer todas essas. Então, a gente traz algumas para vocês e conforme vocês estiverem na vida profissional de vocês, vocês vão lá. Viu uma patologia diferente? Vocês vão lá pesquisar e vão estudar, porque a gente não para de estudar nunca, tá bom? É isso, revejam
as infecções respiratórias superiores, que é o outro vídeo, das vias aéreas superiores, que são as IVAs, e essas são as infecções respiratórias inferiores. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, escrevam aí embaixo no descritivo, né, do canal, e ou então, para os meus alunos, já sabem como me encontrar, então já vão tirar suas dúvidas frente a frente comigo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, Papai do Céu proteja, abençoe sempre vocês.